Bem, pessoal, então voltamos para a discussão das infecções respiratórias e agora falar de uma doença muito frequente no nosso dia a dia, muito comum nas provas de residência, que é a tuberculose, né? Principalmente discutindo a tuberculose com manifestação respiratória. Como falado quando a gente discutiu na aula anterior, a tuberculose, junto com a pneumonia, acaba sendo um assunto muito presente nas provas, porque acaba sendo abordado eventualmente em outras especialidades, tanto na prova de R3 quanto na prova de R1 também, principalmente porque entra na pediatria, medicina preventiva, enfim, né? E nas outras especialidades clínicas, por ser uma doença multissistêmica. Existem vários aspectos da tuberculose que costumam ser exigidos na prova, principalmente no que concerne o diagnóstico e o tratamento. Então, nesses próximos 2 tempos, a nossa atenção estará voltada para a tuberculose, né? Uma atenção que, na verdade, o mundo inteiro tem dado rotineiramente a essa doença. Isso por conta da prevalência mundial da tuberculose, né? Esse aqui é um gráfico que mostra o número de casos dependendo da região do globo, e mostrando até que o Brasil tem de fato uma prevalência elevada da doença, mas perde para alguns países, principalmente do continente africano, né? Mas ainda assim a casuística nacional é uma casuística que nos preocupa muito. Existe uma série de medidas que têm sido tomadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde visando o combate da doença. Tuberculose em algumas faculdades é até uma disciplina no curso de medicina, uma disciplina de tuberculose, né? Para mostrar essa importância que o Ministério da Saúde tem dado à doença. O Ministério valoriza muito a tuberculose e tenta sempre evitar que a gente deixe de pensar na doença, né? Por isso o Ministério fala, você que está tossindo por mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. A ideia é não deixar passar casos de tuberculose por aí, o indivíduo fique tratando como sendo uma outra etiologia e na verdade se trate de tuberculose. A doença acompanha a humanidade desde os seus primórdios. A gente tem relatos de tuberculose óssea em algumas múmias egípcias, enfim, de muitos milhares de anos antes de Cristo, né, da possibilidade de tuberculose. No entanto, o conhecimento relacionado à doença ele foi sendo adquirido muito lentamente. Para se ter uma ideia, a identificação da tuberculose como um agente como uma doença infecciosa e a identificação do agente, o Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch, aconteceu há mais ou menos 150 anos. Foi outro dia isso, outro dia, né? O tratamento para a tuberculose, os principais fármacos para o tratamento da doença, rifampicina e isoniazida, estão presentes na nossa rotina há cerca de 40 anos. Isso foi outro dia, né? Então é uma doença milenar, uma doença, na verdade, que já conhecemos há muito e muito tempo, mas que o entendimento sobre ela e o seu tratamento só passaram a ser disponibilizados mais recentemente. Hoje a gente entende muita coisa relacionada à doença, né? Sabe, por exemplo, que o Mycobacterium tuberculosis faz parte de um grupo, o grupo de micobactérias, que na verdade congrega vários agentes. Por isso ele é dividido em alguns ditos complexos. A gente tem um complexo Mycobacterium tuberculosis, que tem a capacidade de causar tuberculose, como o Mycobacterium tuberculosis, que é quem causa tuberculose na nossa região, o africano, mais restrito ao continente africano, e o Mycobacterium bovis, que depois de instituída a pasteurização do leite, não tem mais sido um agente rotineiro para causar tuberculose, mas que antigamente causava muita tuberculose intestinal, por leite contaminado do gado bovino, né? O complexo das chamadas micobactérias atípicas, que causam infecções diferentes no sistema respiratório, principalmente indivíduos que têm alguma doença estrutural, como bronquiectasias, e aí entra o Mycobacterium abscessus, por exemplo, o Mycobacterium avium nos indivíduos com a imunossupressão, como a AIDS, né? Então é um outro grupo de micobactérias com um tratamento diagnóstico diferenciado, e existem, na verdade, outras micobactérias, e aí entra, por exemplo, o Mycobacterium leprae, como agente da hanseníase, e inúmeras micobactérias saprófitas. Olha só, a maior parte da população de micobactérias que existe são germes saprófitas, que não são germes capazes de promover doença. Então todos esses agentes estão dentro desse grupo de micobactérias, e o que a gente vai valorizar são de fato as micobactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis.
O Mycobacterium tuberculosis ele é um agente aeróbio estrito, e isso justifica o fato de que a maioria dos casos que nós encontraremos envolve doença pulmonar, né, porque lá o bacilo tem facilidade em se reproduzir. Ele é um parasita intracelular facultativo, isso justifica porque que inicialmente, quando é fagocitado por macrófago, ele consegue se reproduzir e instalar a infecção se não houver imunidade específica, e tem um crescimento muito lento, que faz com que a gente consiga diferenciar a doença, por exemplo, de outras infecções respiratórias. Enquanto a pneumonia é 8 ou 80, em 7 a 10 dias, ou ela acaba com a gente ou a gente acaba com ela, a tuberculose não. A tuberculose costuma ser um quadro mais indolente. O indivíduo tem 3, 4, 5 semanas de evolução, se não forem meses de evolução com sintomas respiratórios. Tudo isso por características inerentes à micobactéria. Tudo começa quando o indivíduo infectado elimina o bacilo. E isso acontece, por exemplo, no ato de tossir. O indivíduo com infecção ou do parênquima pulmonar ou com tuberculose laríngea, por exemplo, tosse e elimina o bacilo na forma de gotículas. O bacilo sai repleto de líquido ao seu redor, como a maioria das infecções de transmissão respiratória. Essa gotícula ela é eliminada e é pesada. Então, ainda que a figura sugira que sai um jato que vai infectar indivíduos à distância, como uma bala perdida, isso não é isso que acontece. Esse material ele é pesado e ele costuma cair no chão em um raio que vai de 1 metro a 1,5 metros. Então é muito próximo ao indivíduo que esse material é eliminado e cai, e fica no chão. Esse material não vai ter a capacidade de infectar ninguém. Se o indivíduo inalar a gotícula, geralmente o bicho vai ficar na cavidade oral ou na orofaringe, não vai passar dali, não vai conseguir chegar até os pulmões. O problema é que essas gotículas, depois de eliminadas, elas se ressecam e as partículas mais leves formam o chamado núcleo de Wells, que tem a possibilidade de virar um aerossol. O vento bate e levanta essas partículas mais leves e dispersa ela naquele ambiente. Quanto mais gotículas tiverem sido eliminadas, quanto mais gotículas ressecarem, maior a chance de ter a formação de aerossol. Tá? Na verdade, a possibilidade de infecção ela depende de vários fatores. Depende de quanto que o indivíduo elimina, depende, obviamente, do hospedeiro, mas depende muito do ambiente. Tá? De forma que uma coisa é o indivíduo ter contato com alguém com tuberculose num ambiente ensolarado, em um ambiente muito arejado, tá? Em que qualquer partícula que entre, que disperse no ar, vai se diluir dentro daquele ambiente muito amplo. Né? Uma coisa é um ambiente como esse, outra coisa é numa situação como essa. Aglomerado de indivíduos, talvez 2, 3, 4 infectados, muitas gotículas sendo eliminadas, um aerosol que disperse no ar vai ter uma concentração muito maior, o indivíduo vai inalar por muito mais vezes aquele material e aí o risco de infecção acaba sendo maior. Então o risco depende da fonte, de quão bacilífera ela é, depende do ambiente em que o indivíduo esteja localizado e depende de fatores do hospedeiro. O fato é que, somando todas essas características, o que a gente sabe é que depois de ter o primeiro contato com o bacilo da tuberculose, a imensa maioria dos indivíduos não irá adoecer. 90% dos indivíduos irá evoluir com resolução do quadro, não vai desenvolver doença. É uma história de sucesso. O indivíduo combate e se livra do Mycobacterium tuberculosis. E nessa vitória, nessa história de sucesso, o indivíduo ganha um troféu. E o troféu, às vezes, fica na radiografia de tórax e é isso aqui. Ó. Olha só o que acontece. O indivíduo inala o bacilo e todo o material particulado que é inalado, a tendência dele maior é de ir para o lobo inferior direito. Porque o bronco principal direito ele é mais verticalizado e mais calibroso. Né? Então, geralmente, vai lá para o lobo inferior direito. Quando chega lá o bacilo vai ser fagocitado por macrófagos e os macrófagos tentam conter a infecção, mas não conseguem. Não conseguem porque o Mycobacterium tuberculose é um parasita intracelular facultativo, então ele ainda consegue se reproduzir no macrófago. Com o passar de alguns dias, alguns bacilos se reproduzem, escapolem do macrófago e acabam migrando para gânglios hilários ou mediastinais, com a tentativa de invadir o corpo do indivíduo. No gânglio também acontece uma resposta inespecífica, tentando eliminar o bacilo, mas isso nem sempre acontece.
Nesse intervalo, o indivíduo está tentando produzir uma resposta imunológica específica. Isso aqui é o primeiro contato, o indivíduo não conhece o bacilo ainda. Se ele conseguir, nesse lapso de tempo, produzir uma resposta específica, provavelmente ele vai conseguir combater a infecção. Aí sabe o que acontece? Naquele local que o bacilo está se proliferando, o indivíduo combate a infecção e fica como troféu um granuloma calcificado. Fica um nódulo densamente calcificado que representa a cicatriz do combate desse primeiro contato com a tuberculose. Isso às vezes acontece, mas às vezes a gente não vai flagrar esse nódulo, tá? Mesmo o indivíduo tendo tido contato já. E com essa resposta específica, como os bacilos chegaram no gânglio, muitas vezes a gente vai observar também o nódulo calcificado hilar, ou no mediastino, que representa exatamente esse complexo inicial de contato com a tuberculose. A esse nódulo pulmonar com mais o gânglio calcificado se dá o nome de complexo de Ranke, né? Que é uma imagem altéris que é característica desse combate inicial à tuberculose. Essa é a história de sucesso. Isso acontece se o indivíduo tiver resposta imunológica específica para a tuberculose. Enquanto ele não produzir a resposta imunológica específica, que pode demorar aí de 2 semanas a 2 anos para ser produzida, o bacilo pode se rebelar e se disseminar pelo corpo. Se passar pelo gânglio, o bacilo dá umas voltinhas pelo corpo do indivíduo. E às vezes, mesmo naqueles que curam, o bacilo pode ficar represado na coluna vertebral, pode ficar represado no baço, fígado, sistema nervoso central, enfim. E lá na frente causar tuberculose. Isso até pode acontecer. E, obviamente, se o indivíduo não tiver resposta imunológica alguma, específica, se tiver alguma doença que dificulte isso, ele pode desenvolver tuberculose nessa fase. Mas não, nós estamos falando da história de sucesso. Deu tudo certo. O indivíduo teve resposta específica e conseguiu controlar a infecção. Mas, infelizmente, isso não é para todo mundo. 90% não adoece, mas 5% dos indivíduos, depois do primeiro contato com o bacilo da tuberculose, infelizmente, desenvolverão doença. E vão desenvolver doença porque não desenvolveram a resposta imunológica específica. Alguma coisa aconteceu que a resposta celular desses indivíduos foi deficiente. Primeira coisa a lembrar é que, na maioria das vezes, o primeiro contato com o bacilo da tuberculose acontece na infância. A gente acabou de nascer, o bacilo da tuberculose está por aí em todo local e vou ter o primeiro contato nessa fase da vida. Dependendo de doenças que a criança tiver, por exemplo, pode ser que ela não desenvolva a resposta específica. E, por conta disso, pode desenvolver a chamada tuberculose primária. O que é a tuberculose primária? Teve contato com o bacilo, a gente já sabe. O indivíduo pode ter nódulo pulmonar com a calcificação ganglionar, ou às vezes aparece só o gânglio calcificado, ou às vezes nada disso. Essa é a resposta normal, é a resposta esperada. No entanto, alguns indivíduos não vão conseguir fazer isso. Aí o que pode acontecer? O gânglio não conseguiu conter os bacilos, o bacilo pode se proliferar dentro do gânglio, forma uma resposta inespecífica dentro do gânglio, que aumenta muito de tamanho, pode supurar, às vezes, produzir muita secreção, o gânglio aumenta, que acaba comprimindo a via aérea, e o indivíduo desenvolve uma atelectasia segmentar no pulmão. Isso pode ser manifestação da tuberculose primária, de tanto que o gânglio aumentou de tamanho. Às vezes ele só aumenta de tamanho. Às vezes, além de aumentar de tamanho, ele rompe e jorra secreção em vários segmentos pulmonares. Essa é uma imagem característica da tuberculose primária, da chamada pneumonia tuberculosa. O indivíduo evolui com consolidações bilaterais, com uma imagem chamada imagem em escada. Tem uma aqui em cima e lá embaixo um outro degrau, né? Como se fosse uma escadinha, né? Então, esse indivíduo com quadro agudo, consolidações multifocais, pode ter tuberculose, né, como diagnóstico diferencial. Isso também faz parte da tuberculose primária. Às vezes, o indivíduo pode evoluir com uma forma um pouquinho diferente, muito grave de tuberculose primária. O bacilo chegou no pulmão, não foi contido, chegou no gânglio, deu uma voltinha pelo corpo e voltou para o pulmão. E voltou pelo pulmão por via hematogênica. E aí se dissemina pelo pulmão por inteiro. O que a gente vai observar no pulmão? Vários nódulos, que são focos de proliferação bacilar, que chegaram no pulmão pela via linfática e hematogênica. Essa é a chamada tuberculose miliar. É a forma mais grave de tuberculose. Muitas das vezes aparece com quadro respiratório, mas um quadro constitucional importante, multissistêmico, porque o bacilo deu uma volta no corpo do indivíduo. Por que isso acontece?
Pela falta de imunidade celular. Então, situações que interfiram na capacidade do indivíduo de ter imunidade celular satisfatória podem culminar com essa evolução clínica. Tá? E uma outra forma de tuberculose primária, que também pode acontecer na tuberculose pós-primária, é a do derrame pleural tuberculoso. O bacilo deu uma voltinha no corpo, tocou o espaço pleural, pelo fato de passar perto do espaço pleural, a pleura se irrita e o indivíduo desenvolve uma resposta inflamatória exuberante. Não tem bacilo geralmente lá não, é só resposta inflamatória e apresenta derrame pleural por tuberculose. Essa é uma forma que a gente pode ver tanto na forma de tuberculose primária quanto pós-primária, assim como a miliar, também pode ser vista na tuberculose pós-primária. Mas é importante lembrar que pode acontecer nesse contexto inicial de contato com o bacilo. Tá? Então tudo isso é tuberculose primária. A rigor, isso é mais uma forma da gente lembrar, valorizar os aspectos fisiopatológicos da doença, porque clinicamente não faz muita diferença dizer se é primário ou se é pós-primário. Né? É mais uma maneira da gente lembrar quais são os fatores que podem interferir na evolução clínica dos pacientes. Às vezes aparece em prova. Né? Então, assinale a alternativa correta com relação à tuberculose primária. Letra A. Trata-se de uma forma clínica da doença típica da população infantil, não sendo encontrada em pacientes acima de 15 anos. Né? De fato, ela é muito frequente na população infantil, porque é quando se tem o primeiro contato, mas ela pode ser encontrada sim em outra faixa etária. Né? Letra B. Ela ocorre indistintamente em adultos e em crianças, porém com manifestações clínicas mais graves em pessoas acima de 15 anos. Não, ela é mais grave em pessoas mais jovens, pela falta da imunidade celular satisfatória. Letra C. Ocorre habitualmente em crianças, estando presente em adultos apenas quando portador de HIV. Não, vai estar presente em adultos se ele não teve contato prévio com o bacilo. Letra D. A manifestação radiográfica mais frequente é a presença de linfonodomegalia hilar ou mediastinal. No entanto, esse achado é mais comum em crianças do que no adulto, acometido por essa forma de doença. Perfeito, né? Então, aqueles nódulos pulmonares ou hilares acabam ficando mais presentes na criança do que no adulto. Letra E. A forma de tuberculose na qual as lesões geralmente são miliares e não ocorre formação de cavidade ou comprometimento pleural. Nem sempre ela é miliar, a lesão, nós vimos já anteriormente, e o comprometimento pleural pode acontecer sim. Tá? Então a resposta certa é a letra D de dado. Então vimos que 90% não adoece, 5% podem ter a forma primária da doença, mas o que a gente mais vai encontrar no dia a dia, para nós, para a gente que no curso de R3, por exemplo, na clínica médica, como nós lidamos pouco com criança, a maioria dos casos que nós vamos nos deparar é da chamada tuberculose pós-primária. O indivíduo já até conhece o bacilo, mas alguma coisa aconteceu lá na frente que faz com que ele acabe desenvolvendo a doença. E aí podem ser duas coisas. Ou ele teve uma nova infecção, com uma carga bacilar elevada, e ainda que conheça o bacilo acaba superando a capacidade do indivíduo de combater a doença, ou ele teve reativação daqueles focos de tuberculose que ele teve no passado e que conseguiu combater. Tinha dado tudo certo no passado, mas ele acaba evoluindo com doença no futuro por alguma alteração imunológica que favoreceu a reativação da doença. Tá bom? Quando o indivíduo tem a tuberculose pós-primária, de longe a doença é mais comum nos pulmões. De longe. Porque é lá que o bacilo se desenvolve. É lá que o bacilo consegue superar as defesas do indivíduo, porque ele é um aeróbio estrito. Né? Então as características, geralmente, da infecção quando acontecem no pulmão, primeiro, como o bacilo precisa de muito ar, se dá no segmento superior. No segmento superior é onde a gente tem a maior aeração do pulmão e onde tem menos circulação, ou seja, tem menos resposta imunológica. Então é o local ideal para a proliferação bacilar. E existe uma característica que é peculiar à tuberculose pulmonar e que a gente não pode perder de vista jamais. Esse é um dado clínico muito importante. Não pode esquecer nunca quando se estiver investigando tuberculose. É que a tuberculose pulmonar, caracteristicamente, ela tem muitos bacilos. A tuberculose no pulmão tem que ter bacilo. Tem que ter bacilo. Na forma cavitária, claro. Né? Na forma miliar, a gente pode até encontrar o bacilo, mas não no alvéolo. Né? Na secreção, a gente vai encontrar na forma cavitária. E tem de ter, porque os bacilos estão se proliferando muito. É diferente quando a gente lida com a tuberculose em outros órgãos. A tuberculose em outros órgãos, da pleura para qualquer outro órgão, ela habitualmente envolve poucos bacilos. Se a gente estiver esperando bacilo, às vezes, para dar diagnóstico, a gente vai se frustrar.
porque não é fácil recuperar bacilo em outro órgão. O bacilo não se reproduz tanto assim. No pulmão é que a gente vai encontrar, de fato, um caldo de bacilo. Tá? Então, essa informação ela é muito relevante para o diagnóstico diferencial da tuberculose. Muito relevante mesmo. Tudo bem? Quando a gente fala de tuberculose pulmonar e pós-primária, a imagem, a foto que vem à cabeça é essa aqui. É de uma lesão cavitária, geralmente em segmentos superiores. A cavidade é o principal representante da tuberculose pós-primária. E é nessa situação aqui que eu espero ter muito bacilo. Ora, o pulmão está sendo destruído, está sendo liquefeito. E essa liquefação está sendo eliminada. Né? É muito bacilo que vai ser eliminado e a gente vai ter de recuperar isso em algum método complementar. Tá bom? Existem alguns fatores que aumentam o risco do indivíduo evoluir com tuberculose pós-primária e geralmente são doenças que podem comprometer a imunidade celular, como a infecção pelo HIV, ou AIDS, a diabetes, silicose, enfim. São situações que deprimem a imunidade celular do sistema macrofágico mononuclear e que podem facilitar a ocorrência de tuberculose pós-primária. Isso cai em prova. Olha só, questão da UERJ. Radiografia de tórax de um homem que trabalha em construção civil há 30 anos, mostra pequenas opacidades arredondadas nos ápices pulmonares, além de adenopatia hilar, com calcificação destes linfonodos, dando-lhes aspectos de casca de ovo. Pacientes com essa moléstia são predispostos à infecção por... Que moléstia é essa? Um homem que trabalha em construção civil, que tem gânglios no hilo, algumas opacidades no pulmão, e os gânglios hilares estão calcificados, com aspecto de casca de ovo. Esse padrão de imagem de calcificação em casca de ovo é característico de duas doenças, silicose e sarcoidose. Como ele está dizendo aqui que trabalha em construção civil, eu vou valorizar a possibilidade de silicose, tá? E não de sarcoidose. A silicose é uma doença que traz sintomas respiratórios, mas traz consigo também um risco do indivíduo desenvolver outras doenças. Por exemplo, o risco de apresentar esclerodermia é muito maior que na população geral. Existe até uma síndrome epônimo chamada síndrome de Erasmus, que é essa associação de esclerodermia com silicose. Os indivíduos também têm um risco aumentado de ter câncer de pulmão e têm um risco aumentado de ter tuberculose. Então, o que a pergunta queria dizer para a gente é que o indivíduo tem silicose e ver se a gente sabe que quem tem silicose tem um risco aumentado de desenvolver tuberculose pulmonar. Tá? Então, existem situações que favorecem essa possibilidade. E geralmente são situações que limitam a imunidade celular do indivíduo. Tudo bem? Para dar o diagnóstico, a gente vai precisar estudar o órgão envolvido. No pulmão, por exemplo, eu vou buscar o bicho. Né? Assim como em outros órgãos, lembrando que no pulmão tem muito bacilo, nos outros tem pouco. Então a gente vai ter sempre que usar essa estratégia, esse pensamento, para definir a estratégia que vai ser seguida. Obviamente que os dados clínicos podem ajudar, né? E na tuberculose pulmonar existe uma série de manifestações que a gente espera encontrar no indivíduo. Então, por exemplo, os indivíduos com tuberculose classicamente têm tosse prolongada, por mais de 3 semanas. O indivíduo tem escarro sanguinolento muitas das vezes, pode ter febre, sudorese noturna e pode ter também perda ponderal imotivada. Esses são os dados clínicos que a gente espera ouvir de um paciente com tuberculose. Agora, muito cuidado. A gente tem de buscar sempre a definição diagnóstica. Sempre. É possível que diante de um quadro clínico como esse, a gente pense em tuberculose, mas nós não devemos tratar a esmo empiricamente. Né? É sempre importante fazer uma abordagem individualizada. E por quê? Vamos ver queixa por queixa. Tosse por mais de 3 semanas. Isso quase nunca é tuberculose, cara. O Ministério da Saúde orienta que a gente pense em tuberculose para não deixar passar. Isso no nível de atenção básica. Se a gente tiver nível de atenção terciária, é diferente, com o especialista vendo o indivíduo. Né? Então aí o diagnóstico diferencial da tosse vai ser sempre valorizado. Tuberculose é uma possibilidade, de fato, mas existem outras doenças que explicam muito mais. Por exemplo, o indivíduo pode ter a causa mais comum de tosse por mais de 3 semanas, que é a tosse pós-infecciosa. Teve gripe, resfriado, pneumonia, abscesso, enfim. Tratou, melhorou, mas fica tossindo ainda, né? Por um período prolongado. O indivíduo pode ter tosse relacionada ao uso de inibidor de ECA, que é muito frequente na prática diária. Pode ter mais coisa ainda. A tosse pode ser por doença de vias aéreas superiores, gotejamento pós-nasal, tosse reativa de vias aéreas superiores. Pode ser tosse por refluxo, pode ser asma. Tudo isso pode justificar tosse prolongada. Então essa ideia de que tosse prolongada é tuberculose, tem que se virar para fazer exame de escarro, isso não é verdade. Tá? Então a gente tem que valorizar outras possibilidades. E ainda tem outras doenças.
DPOC, bronquiectasia, fibrose pulmonar, um monte de coisa que pode justificar tosse prolongada. Então, tuberculose não é a regra. Tem que pensar, claro, mas lembrar que existem outras doenças mais comuns, como o caso de tosse isolada. Tudo bem? Bem, e se o indivíduo estiver tossindo e estiver eliminando escarro sanguinolento? Ah, agora deve ser tuberculose. Calma, não deve ser coisa nenhuma. Tem um monte de doença que causa escarro sanguinolento. A principal, por exemplo, são infecções bacterianas agudas, né? Traqueobronquite, pneumonia, às vezes a radiografia normal, uma traqueobronquite, ou com uma consolidação numa pneumonia, isso pode justificar escarro sanguinolento, né? Então, a tuberculose, ainda que possa se manifestar dessa forma, esse pensamento não é medular. O indivíduo pode ter, por exemplo, bronquiectasias, né? Que numa estatística mundial, com infecção aguda, representa a principal causa de escarro sanguinolento, de hemoptoicos no dia a dia. Então é muita doença que pode justificar escarro com sangue. Tem mais, não para por aí não. Tumor de pulmão, outra possibilidade. O indivíduo pode ter embolia pulmonar. Na embolia pulmonar, o indivíduo pode manifestar hemoptise, raramente vem são hemoptoicos, mas geralmente é hemoptise. E a gente vai ficar pensando em tuberculose, começa a tratar, e na verdade o paciente tem outra doença que é até mais grave. Então, escarro sanguinolento também não é sinônimo de tuberculose. Tudo depende da somatória dos dados clínicos e do que a gente vai encontrar no exame físico do indivíduo. Tudo bem? Bem, febre, obviamente, qualquer doença infecciosa pode se manifestar como febre. E tem um achado que a gente sempre procura nos pacientes, eu sempre pergunto, que é o achado de sudorese noturna. Muito cuidado com a sudorese noturna. A gente tem o mau hábito de não querer, não deixar que as pessoas suem à noite, né? Você está suando à noite, opa, tuberculose. Calma, o ar-condicionado deu defeito, o ventilador não funcionou, fez calor à noite, o cara suou. Não é porque suou à noite tem tuberculose. De fato, existem muitas etiologias que podem justificar a sudorese noturna. Até a doença do refluxo gastroesofágico pode justificar a sudorese noturna. Por que tuberculose, né? Na verdade, isso tem até uma razão de ser. Mas observe que são muitas doenças que podem justificar. Por que se valoriza na medicina muito esse achado? Porque quando a gente pega os pacientes que têm tuberculose, 30% a 40% deles podem ter na sua história o relato de sudorese noturna. Então olha só como é diferente. Quando eu pego quem tem tuberculose e pergunto, você tem sudorese noturna? Metade deles podem dizer que sim. Mas quando a gente pega só esse achado, isso não tem significado. Não tem. Aquela história de, olha, eu perguntei hoje, ele disse que suou de noite, deve ser tuberculose. Que é isso? Né? Esqueça isso. Então a gente vai valorizar a substância das informações. Tem que ter dado robusto para pensar nessa doença. A tuberculose não fica se escondendo da gente, não. Ela dá as caras para valer. Tudo bem? A perda ponderal imotivada é uma outra informação relevante. Lembrar que se considera como uma perda significativa aquela de 10% do peso corporal no período de 6 meses ou menos. E imotivada, estou fazendo dieta, não vale, né? Então, juntando esses fatores, a gente começa a pensar um pouquinho mais. Eles isoladamente têm muito pouca força. Vou para o exame físico. E no exame físico encontro outras informações. Tem o sopro cavitário, crepitações, tem adenomegalia, né? Isso começa a fazer a gente pensar um pouquinho mais na doença. Mas o que vai definir mesmo são os exames complementares. O exame de imagem, eu espero na tuberculose pós-primária ver uma imagem cavitária. E no exame de escarro eu espero encontrar bacilo. É assim que a gente vai dar o diagnóstico da doença, tá? É dessa forma. Mas muito cuidado com o exame complementar. Com o exame complementar a gente também pode se equivocar. Por exemplo, encontrar um indivíduo com uma lesão cavitária não significa que esse indivíduo tem tuberculose, de forma alguma. Esse caso, por exemplo, que existia uma passagem heterogênea no terço superior do hemitórax esquerdo, com uma cavitação de paredes irregulares, esse era um paciente que tinha neoplasia de pulmão. Esse indivíduo não tinha tuberculose, não. Então, neoplasia é um diagnóstico diferencial importante das lesões cavitárias pulmonares. Caramba, e agora? Tô lascado, tá nada, porque na neoplasia não tem o bacilo, né? E quando que a gente vai pensar em neoplasia? A gente tem que valorizar essa hipótese em indivíduos que fumem muito, claro, e que tenham idade avançada. Mas então quer dizer que não é tuberculose? Calma. O que a gente está discutindo é que existe uma outra possibilidade. Não é porque tem cavidade que o indivíduo tem tuberculose, tá? Então tem que valorizar outras etiologias como neoplasia nessa população. E tem mais informação interessante. Olha que legal.
Dependendo do segmento envolvido no exame de imagem, a gente pode pensar mais ou menos em neoplasia. As neoplasias, elas têm uma predileção pelo segmento anterior dos lobos superiores. Isso é uma característica das neoplasias, é o segmento mais afetado. Olha que bacana. Dependendo do segmento pulmonar, a gente pode pensar mais em uma ou outra doença, né? Então essa é uma figura esquemática que mostra os segmentos pulmonares, pulmão direito e pulmão esquerdo. Lembrando que a tuberculose ela é mais comum no segmento apical e no segmento posterior dos lobos superiores e no segmento ápico superior dos lobos inferiores. Esses são os segmentos de preferência da tuberculose. Enquanto a neoplasia tem como segmento mais envolvido o segmento anterior dos lobos superiores. Característica das neoplasias. Tá? Então, idade avançada, fumou muito e tem uma lesão no segmento anterior, lembre de neoplasia. Agora, não tem nada que faça mais a gente pensar em outra doença que não tuberculose diante de uma cavidade do que ter a seguinte informação. O paciente tem uma cavidade e a pesquisa de bacilo foi negativo. Vixe Maria! O indivíduo que tem cavidade, o pulmão dele está sendo liquefeito, está sendo transformado numa sopa de bacilo, que está sendo eliminado pela via oral. Se aquela secreção não tiver bacilo, tem alguma coisa estranha. Talvez não seja tuberculose. Então, muito cuidado com o indivíduo que tem baciloscopia negativa e tem cavidade, porque pode ser outra doença. Não tem nenhuma informação mais importante do que essa, para a gente pensar em outra doença como causa da cavitação pulmonar que o indivíduo tem. Lembrem, tuberculose pulmonar é uma doença com muito bacilo. Tem que achar o bacilo, principalmente se tiver cavidade. Tá? Então essa informação é muito emblemática. Não é só tumor que cavita não. Olha aqui, ó, outra situação de cavitação. Uma lesão arredondada, com uma aeração no seu interior, porque está cavitada, mas tem uma linhazinha dentro dessa lesão. Isso aqui é um nível líquido. Essa imagem é a imagem característica do abscesso pulmonar. O abscesso, né, que geralmente acontece por aspiração e por conta disso acaba afetando mais os segmentos posteriores do pulmão. Então, geralmente o abscesso é uma doença que acontece lá atrás, no segmento posterior do lobo superior ou no ápice superior do lobo inferior. Então, lá que o abscesso costuma ser mais frequente. E quando a gente vai pensar no abscesso? No indivíduo que tenha fator de risco, crise convulsiva repetida, alcoolista desmaiando o tempo todo, né? Ou se o indivíduo tiver nível líquido na cavidade, se o segmento afetado for compatível, né? Mas não tem nada que vá fazer pensar mais que não seja tuberculose do que olhar uma cavitação e o indivíduo ter pesquisa de bacilo negativa no escarro. Tuberculose tem que ter, com cavidade, tem que ter pesquisa positiva de BAR. Se vier negativo, caramba, pode ser outra doença. Tem que pensar dessa forma, sempre. Tá? Por quê? Porque a doença pulmonar cavitária, ela é multibacilar. Ah, Fabi, isso é besteira. Que besteira, né? Isso não vai aparecer não vai? Olha aqui, ó. Questão desse ano. Sexo masculino, 55 anos, tabagista desde os 13, caramba. Febre vespertina, esporádica de 37,8, astenia, tosse, expectoração amarela esverdeada há 6 semanas. Além de emagrecimento de 6 quilos. É submetido à radiografia de tórax que revela a área de consolidação e cavidade no lobo superior direito. Opa, cavitação, quadro respiratório indolente, perda ponderal, né? Deve ser tuberculose. Considerando as histórias clínica e epidemiológica apresentadas, as principais hipóteses diagnósticas são epidemiológica só se for o tabagismo, né? Porque não tem nenhum outro dado que ele relatou. Então, quais são as principais hipóteses? Pneumonia, 6 semanas? Fala sério, cara. Ah, eu vou dar antibiótico, vai que seja. Não faz isso não, né? A medicina não é sobrenatural. 6 semanas não dá. Letra B, abscesso. Opa, pode ser abscesso? Pode, né? Tem cavidade e câncer de pulmão. E câncer pode cavitar, de fato, né? Agora, como ele falou para a gente lembrar as características epidemiológicas, cadê o fator de risco para abscesso? Não tem. Ele não falou nada para a gente pensar em abscesso, então deixa essa no bolso. Letra C, traqueobronquite com uma lesão dessa no parênquima? De jeito nenhum. Letra D, tuberculose. Opa, pode ser, claro. Cavitação pode sempre ser tuberculose. E câncer de pulmão pode ser câncer? Pode sim.
O dado epidemiológico que ele deu é que o paciente fuma. Então pode ser câncer. E a letra L fala tuberculose e abscesso, não, porque ele não deu características para a gente pensar em abscesso como nível líquido e também fator de risco para isso. Então a resposta certa é a letra D de dado. Viu como é importante fazer o diagnóstico diferencial das lesões cavitárias pulmonares? Existem várias doenças que podem justificar a cavitação, cara. Agora imagina dar escampo à tuberculose, esperar 6 meses e no final o paciente volta com o raio-x e fala, doutor, tá dizendo aí que eu continuo com a cavidade no pulmão. E aí a gente fala, ih, cara, é mesmo, ó, deve ser um câncer de pulmão. E já foram 6 meses perdidos na investigação. Então muito cuidado, tá? Muito cuidado. Gostou, né? Gostou dessa ideia? Então pega mais uma aqui, ó. Pode ter cavitação por um monte de outra doença, por exemplo, isso aqui. Olha essa radiografia. Cuidado, a doença não está só na direita, não. No lado direito, o paciente tem um infiltrado heterogêneo, que é uma lesão residual, tem característica retrátil. A pequena fissura que era para estar aqui no meio do pulmão está lá em cima, porque o pulmão diminuiu de tamanho. Esse indivíduo tinha um histórico de tuberculose pulmonar. Agora, à esquerda, o que é observado é que ele tem uma imagem arredondada, esbranquiçada, e em volta dela tem o halo esbranquiçado, um halo de aeração. A impressão é que tem uma cavidade com alguma coisa no seu interior. E de fato, quando o indivíduo fez a tomografia, ele tinha uma cavidade de parede fina com uma massa no interior. Essa imagem, um indivíduo que já teve doença pulmonar, é compatível com a presença de aspergiloma. Colonização de fungo no interior da cavidade. A colônia de fungo vai crescendo, 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 porque o local é propício para isso, né? É úmido, tem muito ar e pouca circulação, né? Então o fungo adora se proliferar nessa condição. Tá? E esses pacientes que têm um aspergiloma, eles muitas vezes se manifestam a doença na forma de sangramento. O indivíduo tem hemoptise. É isso que faz pensar na doença, ele acaba fazendo a investigação e encontra aquele tipo de imagem. Tudo bem? Quando que a gente pensa no aspergiloma? O paciente tem antecedente de tuberculose e tem uma massa no interior da cavidade, com a imagem crescente. Às vezes essa massa é até móvel. Tá? Mas não tem nada que vai fazer a gente pensar mais que não é tuberculose ativa do que encontrar uma cavidade com a pesquisa de BAR negativa. Cavidade pulmonar de tuberculose, a gente tem que encontrar bacilo. Não dá para não encontrar. Se não encontrar o bacilo, tem alguma coisa errada. Pode ser outra doença. Tá? Então essa sempre é a atenção que nós devemos ter. Tem cavidade, pode ser neoplasia, pode ser abscesso, pode ser aspergiloma, pode ser embolia séptica. Inúmeras doenças podem se apresentar dessa forma. E o grande passo no diagnóstico diferencial é quando a gente for tentar identificar a tuberculose, que é a causa emblemática de cavitação, a gente não vai encontrar o bacilo. É isso que vai chamar a nossa atenção para a definição diagnóstica. A baciloscopia é fundamental. Olha aqui, ó. Em termos de saúde pública, qual é o exame mais importante para confirmar o diagnóstico de tuberculose? O exame mais importante de longe é a baciloscopia. É esse exame que define para a gente, ou chega muito próximo disso, né, a de dizer que o paciente tem tuberculose. Tá? Quadro clínico compatível, pedir a baciloscopia pensando em tuberculose, ela vem positiva, eu vou tratar. Vou tratar. Ah, mas e não pode ser só uma cavidade? A baciloscopia não pode ser negativa em alguns casos? Pode. A baciloscopia não tem uma sensibilidade de 100%. Né? A gente pode tratar de acordo com dados clínicos, mas sempre com atenção no diagnóstico diferencial. Tem de ter o cuidado de não deixar passar uma dessas doenças que nós vimos anteriormente. Tudo bem? Para recuperar o material, a gente tem várias opções. O mais habitual é colher as amostras de escarro, com uma boa orientação do paciente. É fundamental que o laboratório nos informe se o escarro era de boa qualidade, né, se tinha mais de 25 polimorfo nuclear por campo, menos de 10 células epiteliais por campo, que são critérios que definem a boa qualidade do escarro, porque se o paciente eliminar saliva, não serve. Né? Ainda que o Ministério da Saúde, olha que interessante, o Ministério da Saúde fala o seguinte, olha, se o paciente estiver eliminando só saliva, não jogue fora, mande para o laboratório mesmo assim. O Ministério da Saúde faz isso com a ideia de que a gente não deve perder material. Vai que naquela saliva tenha o bacilo, um pouquinho de bacilo, porque o paciente tossiu, ficou na boca. Né? Se tiver positivo, dá o diagnóstico. Agora, se a saliva vier negativa, não serviu para nada. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Então o paciente tem que sempre ser orientado para colher secreção mesmo, proveniente de vias aéreas inferiores.
assim a gente aumenta o rendimento do escarro. Existem outras opções. No paciente que não esteja escarrando, a gente pode induzir o escarro com nebulização com solução salina. Nós podemos também colher lavado broncoalveolar através da broncoscopia, principalmente a pacientes que não estejam expectorando, e podemos aumentar o rendimento do exame de escarro com a cultura. A limitação da cultura é que a gente demora para ter o diagnóstico. A cultura pode demorar, no meio habitual, até 60 dias para a gente ter o diagnóstico. Existem alguns meios automatizados em que até 2 semanas a gente tem o resultado, né? Se a gente tivesse uma cultura para sair mais rápido ainda, seria o método ideal para a definição do diagnóstico. O Ministério da Saúde disponibiliza desde o ano passado, em algumas regiões, um método automatizado de identificação do Mycobacterium tuberculosis no escarro. Não está incorporado à rotina de todos os centros, mas quando disponível, ele pode ser feito e ele tem o principal valor que esse teste tem é de também conseguir identificar precocemente se o bacilo ele é resistente à isoniazida. Então, se estiver disponível, nós podemos usar essa metodologia, mas ainda hoje o método padrão na maioria dos centros é a baciloscopia habitual na coloração Ziehl-Neelsen. Falei muito de diagnóstico, exame de imagem, exame de escarro, mas espera aí, e o PPD? E o PPD que a gente vê tanta gente fazer por aí, né? Que outro dia a gente está tendo progressivamente uma diminuição de disponibilidade do PPD. Meu Deus, como eu vou dar o diagnóstico de tuberculose? Calma. O PPD, o teste tuberculínico, ele não tem relevância no diagnóstico da tuberculose pulmonar. É isso mesmo. Ele não é fundamental para a gente dizer que o paciente tem ou não tem tuberculose. Não é. Existe uma exceção, são as crianças. Na pediatria, como a gente tem dificuldade de colher secreção das vias aéreas inferiores, o PPD ele é aceito como um método complementar para definir o diagnóstico de tuberculose. Existe um score clínico baseado em várias variáveis que, dependendo da pontuação do paciente, a gente vai dizer, olha, tuberculose é muito provável ou pouco provável. Porque na criança é difícil recuperar a secreção. Tá? Nesse score, o PPD entra como uma variável adicional, que pode dar 15 ou nenhum ponto para o paciente. 15 nem define o diagnóstico, porque o pouco provável, por exemplo, é menos de 25 pontos. Então o PPD ele é aceito nesse contexto. No adulto, o PPD não serve. Então esqueça teste tuberculínico como um teste para o diagnóstico de tuberculose. Ele não se presta a isso, ele não tem esse valor. O teste tuberculínico, ele só é relevante, pode ajudar um pouquinho nas crianças e ele pode ser importante, ele é sim fundamental no diagnóstico da tuberculose latente, nas situações de fazer quimioprofilaxia, né, que hoje a gente chama de tuberculose latente. Para isso o PPD serve. Para outras situações, esqueça. Mas eu vi um caso em que estava tudo negativo, fez o PPD, deu 20, até ulcerou no antebraço do indivíduo. Não tem que dar remédio? Não. O PPD não se presta para o diagnóstico de tuberculose. Mas tinha um paciente que tudo indicava que era tuberculose, mas o PPD veio negativo, eu preferi não fazer a broncoscopia, porque a broncoscopia é um procedimento agressivo. Não, o PPD não se presta para isso. Até metade dos pacientes com tuberculose, olha só, até metade dos pacientes com tuberculose, se fizerem um PPD, terão um PPD não reator, menor que 5 milímetros de reação. Então, PPD não se presta ao diagnóstico de tuberculose. Tudo bem? Não se presta para isso. PPD tem outras utilidades, ajudar na criança e ajudar no diagnóstico de tuberculose latente. Para isso que ele serve. Às vezes a tuberculose não cavita. Toda essa insistência foi na lesão cavitária, né? A tuberculose cavitando, e a gente vai insistir no exame de escarro, na baciloscopia, na secreção, né? Às vezes não cavita, como por exemplo na tuberculose miliar. Nessa situação, não adianta pedir 300 exames de escarro, não. A tendência é que venha sempre negativo. O bacilo não está dentro do alvéolo. O bacilo está no espaço intersticial. Nessa situação, a gente vai precisar biopsiar o pulmão. Sem biopsiar, nada feito. Geralmente, a broncoscopia com biópsia tem um elevado rendimento nessa situação. E vai encontrar granuloma e vai definir o diagnóstico de tuberculose. Tá? Então, nessa situação, cuidado, tuberculose pulmonar, mas com baciloscopia negativa. E uma outra situação, que nós já discutimos na aula
de derrame pleural é a tuberculose pleural. Nessa situação, se o paciente estiver expectorando, a gente até pede o exame de escarro, mas geralmente ele virá negativo, porque a doença está só na pleura. Às vezes, se o paciente tiver uma cavidade junto com a doença pleural, pode vir positivo, mas geralmente não, né? Geralmente a gente vai conseguir dar o diagnóstico acessando a pleura. Tem que ter uma toracocentese. E na toracocentese, a gente não vai encontrar bacilo, porque lembram, né? O derrame pleural tuberculoso, a pleurite tuberculosa, geralmente acontece por reação inflamatória na pleura. Não é uma infecção propriamente dita do espaço pleural. Raramente é que acontece uma infecção. O indivíduo pode ter uma cavidade pulmonar que rompe e jorra secreção para dentro do espaço pleural. É tanta secreção que o indivíduo desenvolve uma infecção grave e a gente vai colher o material, vai encontrar uma secreção geralmente purulenta aparecendo um empiema e é tuberculose. Tá? A maioria das vezes isso não vai acontecer. Na maioria das vezes é só reação inflamatória. E o que a gente vai encontrar é um líquido exudativo, com predomínio de linfócitos, e um indivíduo que tem um quadro subagudo. Parece uma pneumonia, às vezes 3, 4 semanas de história. É diferente daquela história indolente da tuberculose pleural. Tá? Aqui geralmente tem tosse seca, febrícula. No começo parece uma infecção respiratória, só que fica um quadro prolongado. Na investigação, já comentamos, né, então, exudato com predomínio de linfócito. Nos primeiros dias pode ter até um predomínio de neutrófilo, nas primeiras 2 semanas, mas depois predomínio de linfócito. Caracteristicamente, a glicose e o pH estarão reduzidos na tuberculose pleural. Um marcador muito importante é a adenosina deaminase, que tem validade no exame dos líquidos cavitários de uma forma geral, no diagnóstico de tuberculose. Então, se vier elevado, fala a favor. Ainda que vocês lembram, ela não é específica da tuberculose. A adenosina deaminase elevada pode acontecer, por exemplo, no empiema, no mesotelioma, na artrite reumatoide, né? Todas são situações que elevam a adenosina deaminase. E para definir mesmo o diagnóstico, se a gente precisar, a gente vai fazer uma biópsia de pleura, que o rendimento é muito elevado. Qualquer área que a gente biopsia da pleura vai encontrar o granuloma que vai caracterizar a tuberculose pleural. Tá? Ah, mas eu não posso tratar só com ADA elevado? Pode. Desde que a gente afaste as outras causas, clinicamente, as outras causas de ADA elevado, né, que são artrite reumatoide, não tem deformidade nem queixos articulares, não deve ser. Mesotelioma, teve exposição ao asbesto, ao amianto? Não, não tem, então não deve ser. Linfoma, o paciente tem algum estigma clínico de linfoma? Tem gânglio palpável? Não, então não deve ser. E tem algum dado para falar a favor de empiema, infecção aguda, o paciente está séptico? Não, então também não deve ser. E aí, nessa situação, se o ADA vier elevado, a gente pode tratar como tuberculose. Se não, se persistir a dúvida ou ADA vier negativo, tem que biopsiar a pleura. Essa é a ideia na tuberculose pleural, já discutimos isso na aula específica de derrame pleural. Então, o pensamento é sempre encontrar um quadro clínico compatível. Eventualmente encontraremos cavidade, e quando tem cavidade vai ser fácil encontrar bacilo no exame de escarro, né? Tem uma proliferação bacilar muito intensa, e nesse contexto a gente vai pensar, puxa vida, deve ser tuberculose e vou começar o tratamento. Mas muito cuidado, muito cuidado. Raramente, aqueles bacilos, aquele material que se curou positivo na coloração Zio-Nielsen, aquele material álcool-ácido resistente, pode não ser Mycobacterium tuberculosis. Pode não ser. Claro que isso é raro. Óbvio que a gente vai tratar como tuberculose, mas tem que ter cuidado. Fazer a baciloscopia e ela vir negativa não significa que se trata de tuberculose, a gente não vai morrer abraçado com essa hipótese. Existem outras possibilidades. Pode ser uma outra micobactéria, como as famosas micobactérias atípicas. Pode ser. Né? Ou o indivíduo pode ter outros germes, como rodococo ou nocardia. O fato é que sempre que a gente estiver diante de quadros esquisitos, sempre que a gente estiver diante de quadros em pacientes que não são previamente sadios, como indivíduos imunossuprimidos, por exemplo, indivíduos que não têm resposta favorável ao tratamento, a gente vai começar a suspeitar que essa raridade possa ser verdade. E aí, nessas situações, no transplantado, imunodeprimido, indivíduo sem resposta satisfatória, nessas situações a gente vai solicitar a cultura do escarro, a cultura daquele material, para aí sim definir se se trata de Mycobacterium tuberculosis ou se trata de alguma outra etiologia para justificar o quadro clínico que o paciente apresenta. Tá? Então, se a baciloscopia vier positiva, obviamente a gente pediu porque suspeitou de tuberculose, vamos tratar.
Agora, se o paciente não estiver evoluindo favoravelmente ou tiver alguma outra doença que aumente a possibilidade dessa raridade aqui, aí nesse contexto a gente vai pensar em outra possibilidade e tem que ter a cultura na evolução, na avaliação clínica desses pacientes. Tudo bem? A gente faz um pequeno intervalo agora para já discutir a parte final da tuberculose, alguns aspectos a mais sobre a tuberculose, alguns dados sobre a tuberculose extrapulmonar e falar sobre o tratamento da doença. Tudo bem?